E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia comigo, professor João Paulo Capelari. Isso daí. Se é a primeira vez aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Bora para a aula, tá joia? Pega seu caderno, lápis, caneta, sua garrafinha de água. Olha só, minha caneca da água aqui, que eu tomo uma aguinha, para você não perder tempo, que é bem rapidinho para a gente entender. Como você está vendo, nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Isso mesmo. Quais são as camadas da atmosfera? 5 camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Termosfera você vai encontrar também em alguns livros didáticos, você vai encontrar como ionosfera. Isso, ionosfera. Por quê? Por causa da grande quantidade de concentração de íons, tá certo? Vamos lá. Percebeu já que a troposfera é onde você vive, aonde você mora, aonde você convive, constrói, respira e onde acontece os principais fenômenos da atmosfera. Chuva, vento, granizo, tempestades, furacões e assim por diante. Isso daí, ok? O que eu quero de você? Quero que você preste atenção e quero que você consiga se organizar para colocar em prática uma fonte artística sua. Isso mesmo. Você vai montar um mapa conceitual. Mapa conceitual, professor? Mapa conceitual. Como assim? Espera aí que eu vou te mostrar um mapa conceitual. Aí está. Este é um mapa conceitual ou mapa mental, da melhor maneira, do jeito que você acha que deve chamar este mapa, esta imagem, tá certo? Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que você faz um desenho, olha aqui, ó, faz um desenho para te chamar a atenção, coloca aqui as camadas da Terra, coloca um título e depois você vai puxando as setinhas para colocar o significado resumido sobre cada camada. É um formato de mapa conceitual. É você criar um resumo escrito e visual para facilitar os seus estudos e memorização depois. É isso daí. Aí você vai fazer no seu caderno um mapa conceitual sobre as camadas da atmosfera, tá bom? Por exemplo, você tem aqui ó, a primeira camada, a troposfera. Quais as características da troposfera? Essa camada é onde acontecem os principais fenômenos atmosféricos. Tempestades, nevascas, chuvas, tornados, furacões e assim por diante. É onde tem a maior concentração de oxigênio que nós usamos. É onde nós moramos, é a mais próxima da superfície terrestre. Você vai colocar de maneira resumida todas essas informações. Vai colocar a distância da superfície terrestre até o extremo da troposfera é aproximadamente 17 quilômetros, tá bom? E você coloca essas informações para ficar mais fácil para você visualizar, para você estudar depois, tá? Estratosfera. Quais são as características da estratosfera? Você vai perceber que na estratosfera é onde circulam os aviões a jato. Opa! Então os aviões a jato não circulam junto com os aviões comerciais de transporte de pessoas e mercadorias? Não, 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 não. Tá bom? Então, é a segunda camada mais próxima da atmosfera, tá bom? Logo a seguir da troposfera. E você vai colocando aí. É onde tem a presença de gás ozônio, ou seja, a camada de ozônio que protege o nosso planeta dos raios ultravioletas. Isso é importante. Então você vai colocando essas principais características, tá bom? Vou rolando aqui, ó, vou prestando atenção em você e vou prestando atenção nos meus monitores aqui para eu não errar nenhuma imagem aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. Mesosfera, aqui ó, mesosfera. Pega a mesosfera, puxa uma setinha lá e põe as informações. Você está criando o seu mapa conceitual, sempre colocando o título e colocando alguma observação, para você lembrar, resumo, é um resumo, tá bom? Vamos lá. Essa camada da atmosfera, ela está intermediando entre termosfera e estratosfera. Então, a mesosfera é uma camada intermediária. Você está vendo que colocou um desenho aqui, ó? A pessoa que fez esse desenho colocou aqui, ó,
alguns meteoros, asteroides. Então aqui que ocorre o quê? A queima, a destruição dos meteoritos que entram no nosso planeta. Eles vão sendo destruídos, tá bom? Os gases atmosféricos começam a provocar impactos. Os gases atmosféricos começam a provocar impactos nessa região aqui sobre os meteoros. E eles vão sendo destruídos, tá? É nessa camada, na mesosfera, que ocorre a combustão dos meteoritos. Tá joia? Vamos lá. Faça o seu mapa mental, faça o seu mapa conceitual. Mas o que eu quero que você verifique, eu quero que você pesquise, eu quero que você busque informação. Isso é importante no seu material didático, tá bom? E crie um mapa conceitual. Estou te ensinando como você vai fazer para melhorar. Mas o que eu quero que você entenda nessa aula aqui bastante é a diferença entre clima e tempo. Dá uma olhadinha aí. Clima e tempo atmosférico são coisas diferentes. Deixa eu mudar de lado aqui para a gente falar sobre o clima primeiro. Aê! Sobre o clima. Opa, ficou meio esquisito aqui. Agora, vamos lá então. Falar sobre o clima. O clima é o conjunto das variações de tempo em determinado local, que se repetem em locais diferentes também. Aqui, ó. Esse daqui é outro exemplo de mapa conceitual, um pouquinho mais simples. Você pode deixar ele mais elegante, igual ao anterior, tá? Então, o clima, ele é mais constante, ele se repete, ele tem uma variação repetitiva. Você sabe o que vai acontecer no começo e no final do ano, no meio do ano. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, começo e final do ano, muita chuva e calor. Verão, meio do ano, aí a temperatura cai, tá? E seca. É o inverno frio e seco. É a característica do clima. Mas você tem aí o tempo atmosférico. Vamos perceber o que é esse tempo atmosférico. Agora, é uma condição momentânea da atmosfera. Ah, tá chovendo. Como é que tá o tempo aí em Maracaju? Tá chovendo. Ah, aqui em Campo Grande tá ensolarado, não tá chovendo não. Daqui a pouco, uns 40 minutos, você liga. Aí em Maracaju, como é que tá o tempo? Ó, parou de chover, agora tá um sol danado. Condição momentânea, tá vendo? Isso daí. Mas quais são os elementos e quais são os fatores de um clima? Vamos verificar. Olha aí. Você tem elementos e fatores do clima. Temperatura, umidade e pressão atmosférica são elementos. Todo e qualquer clima vai ter temperatura, umidade e pressão atmosférica. Vai ter variação, mas existe. Os fatores são os fatores modificadores do clima ou fatores climáticos. Latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo. Isso mesmo. Vamos entender com facilidade isso daí. Bem, temperatura alta ou baixa ou mediana, todo clima tem. Umidade, tem clima que é mais úmido, clima que é menos úmido, é a quantidade de água na atmosfera. Todo clima tem. Pressão atmosférica é a camada de ar que pressiona, que está pressionando. Então você tem pressão atmosférica em todos os climas. Uma pressão maior, uma pressão menor. Todos têm. Agora, os fatores são os fatores que alteram, que modificam as características de cada clima. Você pode ter o clima tropical, de um jeito, com uma característica, e clima tropical por causa da altitude. Aí você tem diferença, tem clima tropical de altitude, por exemplo. Como assim? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E a latitude, professor? O senhor pulou. Vou mostrar uma imagem para você agora. Presta atenção nessa daqui. Tá vendo? Linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, temperaturas mais altas. Quanto mais longe da linha do Equador, para o sul ou para o norte, temperaturas mais baixas. Na Antártica é frio. Na linha do Equador é muito quente. Aqui no Brasil, ó, na linha do Equador,
Temperatura equatorial, quente. A região do Nordeste, perto da linha do Equador, quente o ano inteiro. No verão, no inverno, na primavera, no outono, é quente o ano todo, tá? No sul do Brasil, quanto mais ao sul, mais frio, tá bom? Isso daí, latitude, é a proximidade ou distância da linha do Equador, tá bom? Voltando lá, massas de ar. É o ar atmosférico que se formou numa região e chegou até outra região. Por exemplo, saiu lá da Antártica, lá do sul da Antártica, uma massa de ar fria, chegou no Mato Grosso do Sul, esfriou, tá? Fácil assim. Continentalidade e maritimidade. Dá uma olhada nessa imagem aqui do Brasil. Isso. Mato Grosso do Sul fica aqui, ó, mais ou menos aqui. Mato Grosso do Sul. Está no interior do continente, ó. Você tem lá o litoral e aqui o interior. Região do litoral, que tem praia, ó, aqui é o oceano, litoral. E aqui é o interior, tá longe, tá no interior, tá no meio do continente. Continentalidade, umidade do ar baixa. Durante o dia esquenta muito e à noite esfria com mais facilidade. No litoral que você encontra aqui, ó, no litoral, você tem mais umidade. Durante o dia é quente, à noite continua quente. Se durante o dia é frio, à noite continua muito frio. Tá certo? É a diferença entre maritimidade e continentalidade. Correntes marítimas é água. Aí é para quem está na região do litoral. Vem aquela água, aquela massa de água. Vamos lá. Você tem aqui, ó, massas de água vindo, encontrando o continente. Gelada, saiu da Antártica aqui, ó. Saiu da Antártica, veio para o continente africano. Frio. Saiu aqui, ó, da região norte ártico, veio aqui para a Europa. Frio, abaixa a temperatura. E se é massa de ar quente? Está aqui na região, está aqui nessa região aqui, ó, da linha do Equador e veio para o continente. Veio para cá, ó, veio para o continente. Água quente aquece o ambiente. Simples assim, tá? Vegetação e relevo mais fácil. Você já foi numa região que tem mais vegetação, mais árvores, é mais fresquinho, é até mais agradável. E você também já foi para a região onde tinha poucas árvores, temperatura mais quente, o desequilíbrio é maior. E o relevo, professor? Aqui. E o relevo? É o que eu falei, quanto maior a altitude, menor temperatura. Galera, volta esse vídeo quantas vezes você achar necessário. Faça aí a pausa, escreve, copia de novo, vê seu material didático, faz outra pesquisa. Cria seu mapa conceitual no seu caderno, tá certo? Até a próxima aula. Conto com você.